Bendito seja Deus. Amigos, amigas, que Deus abençoe as nossas vidas. A Ele honra, glória, poder e majestade. Que Deus abençoe a sua vida. Muito boa noite. Palavra e fé. Uma palavra de Deus para o seu coração. Que Deus te abençoe na noite nesse dia. O meu nome é Leonardo Silvestre e esse é o nosso podcast de áudio, uma expressão de fé, uma expressão bíblica da palavra do nosso Deus. Você crê em Deus? Você crê em Jesus? Você acredita na palavra de Deus? Evangelho de João, capítulo 20, versículo 29. E disse Jesus: porque me vistes, crestes? Bem-aventurado os que não viram e creram. Disse Jesus: porque me viste, credes ou crestes? Bem-aventurados os que não viram e creram. É a palavra de Deus para o nosso coração. Porque Jesus está dizendo: vocês só porque estão me contemplando, só porque me viram, estão crendo em mim? Então Jesus diz: os que não viram e creram são bem-aventurados. Uma natureza de Jesus. A sua mensagem, a sua autoridade nas palavras. Jesus está dizendo: olha, aqueles que não viram e creram em mim são abençoados. Essa é a intensidade da fé. Jesus fala da natureza da fé do cristão, do ouvinte. A natureza da fé daqueles que não viram, mas creram nele. Bendito seja Deus. Engrandecido seja o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão. Você acredita em Deus? Você acredita em Jesus? Mesmo sem ter visto a sua face. Porque nós, nesse tempo, nós, nessa época, nós não vimos a face dele. Mas pela fé, pela intensidade da fé, a natureza da fé, nós cremos em Jesus, no seu poder, na sua autoridade, na sua presença cristocêntrica. Nós cremos que um dia esses céus se rasgarão e essa igreja sucumbirá ao chamado de Deus. E veremos o Senhor face a face. Porque Jesus diz: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Palavra de Deus. E nesse livro de João, nesse Evangelho de João, nós ouvimos a palavra de Deus, as palavras de Jesus, no capítulo 20, versículo 29. Porque Jesus diz: olha, só porque vocês me viram, vocês creem em mim? Mas bem-aventurados são os que não viram e creram. Jesus quis dizer ainda mais que aqueles que não me viram e creram são abençoados. Ele quis dizer: olha, ainda existe muitos que creem em mim.
Jesus disse: ainda existe alguns que creem em mim. Ele disse: muitos acreditam em mim, na minha palavra, porque são bem-aventurados. Porventura alguns se gloriam nisso? Porventura alguns se engrandecem nisso só porque estão contemplando a face de Jesus? Mas Jesus disse: olha, os que não me viram e creram em mim são abençoados. Então não há por que se vangloriar. Não há por que se achar o melhor de todos. O importante é crer, vendo ou não vendo a sua face. A intensidade da fé. A intensidade da fé. Porque Jesus, quando disse para a mulher samaritana: se você beber da água que eu te der, nunca mais você terá sede. Porque a água que eu te desse fará em si, uma fonte que jorra para a vida eterna. Amigos, palavra de Deus. Não basta apenas ver e crer. Porque muitos não viram e creram, como disse Jesus. Creram na palavra do nosso Deus. Você crê? Mesmo estando a uma longa distância, você crê em Deus? Você crê na palavra dele? Que Deus te abençoe. Então acredite, esse Deus Todo-Poderoso, um Deus onisciente, onipotente, onipresente, ele sabe de todas as coisas, ele sabe de tudo, ele é o nosso Deus. É disso que Jesus está falando, da sua onisciência, onipotência, onipresença. Daqueles que mesmo não vendam agora por um tempo, mas acreditam nele. Glória a Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que perdoa pecados, o Deus que apaga as nossas iniquidades, um Deus que recupera coisa velha, coisa quebrada e vai mudar a sua vida. Talvez muitos naquela época se vangloriavam por estar ao lado de Jesus, mas Jesus quis dizer: não basta apenas isso. É necessário que haja intensidade na fé, uma vida constante naquilo que ela acredita. O poder da fé. O poder da fé. Bendito seja Deus. Glória a Deus. Então, amigos, nós pregamos esse Jesus. Nós pregamos esse Deus, um Deus Todo-Poderoso. Que Deus te abençoe. Aonde você estiver, nos ouvindo através dessas ondas curtas via internet, que Deus te abençoe. Creia nele, ele está te vendo, te contemplando, ele conhece a sua vida. Que Deus te abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça sobre ti o seu rosto e te dê uma gloriosa paz. Uma paz com Deus. Eu disse uma paz com Deus. Que Deus te abençoe. Amigo, amiga, que Deus te abençoe. Compartilhe, pregue conosco. Pregue Jesus. Seja um pregador no telhado. Que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó te abençoe.